medo é uma das emoções mais presentes na vida humana. Ele nos acompanha desde os tempos antigos, quando representava um instinto de sobrevivência diante dos perigos reais da natureza. No entanto, hoje, a maior parte dos medos que carregamos não é concreta, mas sim criada pela mente. O medo de perder, o medo do fracasso, da rejeição, da solidão, da morte. O budismo nos ensina que esses medos, embora intensos, não são inimigos a serem combatidos com violência, mas sim sombras que podem ser iluminadas pela consciência. Superar o medo não é eliminá-lo por completo, mas aprender a transformar essa energia em clareza, compaixão e força interior. A primeira prática para lidar com o medo é a respiração consciente. No instante em que a ansiedade invade, a mente dispara cenários futuros e o coração acelera. Mas o simples ato de voltar-se para a respiração acalma o corpo e dissolve o pânico. Inspirar profundamente e expirar lentamente nos lembra que estamos vivos aqui e agora e que o momento presente é sempre mais real do que qualquer projeção da mente. A segunda prática é acolher o medo, em vez de rejeitá-lo. Normalmente tentamos fugir dessa sensação, mas quanto mais resistimos, mais ela cresce. O ensinamento budista sugere que reconheçamos o medo como parte da experiência humana, olhando para ele sem julgamento, quase como se o abraçássemos com gentileza. Esse acolhimento diminui o poder que o medo exerce sobre nós. A terceira prática é cultivar a impermanência. Nenhum medo é eterno. Todos surgem, permanecem por um tempo e desaparecem. Quando compreendemos que até mesmo a emoção mais intensa é passageira, criamos uma distância saudável entre nós e a sensação. O medo deixa de ser uma prisão e se torna apenas uma nuvem no céu da mente. A quarta prática é a meditação da presença plena. Sentar-se em silêncio, observar os pensamentos e emoções sem se apegar a eles, nos ensina que não somos o medo, apenas experimentamos essa emoção. Essa percepção muda completamente nossa relação com ele, pois entendemos que há em nós um espaço maior, sereno e intocado, capaz de testemunhar até mesmo as tempestades mais fortes. A quinta prática é a compaixão consigo mesmo. O medo muitas vezes vem acompanhado da autocrítica. Julgamos nossa própria fragilidade e nos sentimos culpados por não sermos fortes o suficiente. O caminho budista lembra que somos humanos e que a vulnerabilidade faz parte da jornada. Quando tratamos a nós mesmos com a mesma bondade que ofereceríamos a um amigo querido, o medo começa a perder sua rigidez. Essas práticas iniciais nos mostram que o medo não precisa ser um inimigo, mas pode se tornar um mestre silencioso. Ele revela onde ainda precisamos cultivar confiança, onde ainda nos falta soltar o apego ou aceitar a impermanência. A cada respiração consciente, a cada instante de aceitação e compaixão, damos um passo em direção à liberdade interior. A sexta prática é a contemplação da interdependência. Muitas vezes o medo cresce porque acreditamos estar sozinhos, como se carregássemos o peso da vida isoladamente. O budismo nos lembra que tudo está conectado, que cada respiração depende das árvores, que cada passo é sustentado pela terra, que cada alimento é fruto do esforço de inúmeros seres. Ao percebermos que não estamos separados do mundo, o medo de enfrentar os desafios diminui, porque sentimos que há uma rede invisível de apoio sustentando nossa existência. A sétima prática é cultivar a confiança na própria mente. O medo geralmente nasce da dúvida. E se eu não conseguir? E se algo der errado? Essa desconfiança nos paralisa, mas ao observar a própria história percebemos quantas vezes já superamos dificuldades que pareciam insuportáveis. O budismo ensina que nossa mente tem uma natureza luminosa e resiliente, capaz de se renovar a cada instante. Quando reconhecemos essa força, descobrimos que o medo não é um muro intransponível, mas apenas uma sombra projetada sobre nós. A oitava prática é transformar o medo em compaixão. Muitas vezes, o que sentimos não é exclusivo, mas compartilhado por milhões de pessoas que também carregam angústias semelhantes. Ao pensar, assim como eu, muitos têm medo, abrimos o coração para uma dimensão maior. Isso gera empatia, pois entendemos que o medo não nos isola, mas nos conecta com a humanidade. Dessa forma, o que parecia uma prisão pode se tornar uma ponte. A nona prática é visualizar a libertação. A mente cria imagens assustadoras quando estamos dominados pelo medo, mas ela também pode criar imagens de coragem e serenidade.
Durante a meditação, podemos imaginar o medo dissolvendo-se como gelo ao sol, ou visualizar uma chama de luz no coração que se expande até envolver todo o corpo em calma e proteção. Essas imagens não são ilusões vazias, mas instrumentos que reprogramam a mente e fortalecem a confiança. A 10ª prática é cultivar a paciência. Muitas vezes queremos nos livrar do medo imediatamente, como se houvesse uma fórmula mágica. No entanto, o caminho budista ensina que a transformação é gradual, como uma gota que cai constantemente sobre a pedra até moldá-la. Cada vez que enfrentamos um medo com consciência, ele perde um pouco de sua força. Com paciência, descobrimos que até mesmo as emoções mais intensas podem se tornar suaves quando olhadas com constância e dedicação. Essas práticas nos convidam a enxergar o medo não como um obstáculo que deve ser eliminado às pressas, mas como um mestre que revela a fragilidade da nossa mente e, ao mesmo tempo, sua capacidade infinita de transformação. A cada contemplação, a cada respiração, vamos dissolvendo a ilusão de separação, a desconfiança em nossa força e o peso da solidão. O medo, então, deixa de ser um inimigo silencioso e se transforma em um sinal de que ainda há espaço para crescer em consciência, amor e confiança. A 11ª prática é o cultivo da alegria simples. O medo se alimenta do excesso de preocupações e da tendência da mente de projetar cenários negativos no futuro. Quando voltamos nossa atenção para as pequenas bênçãos do presente, um copo de água fresca, o canto de um pássaro, o sorriso de alguém, começamos a perceber que a vida não é apenas ameaça, mas também beleza. Essa alegria serena, tão valorizada no caminho budista, funciona como um antídoto para o medo, porque nos ancora na realidade do momento presente, onde a maior parte das preocupações simplesmente não existe. A 12ª prática é a entrega à impermanência com confiança. Todo medo tem como raiz a tentativa de controlar o incontrolável. Tememos perder o que amamos, tememos a mudança, tememos a morte. Mas o Buda nos ensinou que a impermanência não é um inimigo, mas a própria condição da vida. Tudo o que nasce está destinado a se transformar, e é exatamente essa transformação que torna a existência preciosa. Quando aceitamos a impermanência com serenidade, percebemos que não precisamos lutar contra ela, mas sim aprender a fluir com seus ciclos. Essa aceitação dissolve o medo em sabedoria, porque nos coloca em harmonia com o movimento natural do universo. Essas práticas, quando vividas com sinceridade, nos mostram que o medo não precisa ser uma prisão. Ele pode se tornar um caminho para o autoconhecimento e para a liberdade interior. Em vez de sufocar ou fugir dele, aprendemos a observá-lo com clareza, a transformá-lo em compaixão, paciência e confiança. Assim, cada instante de medo se torna uma oportunidade de despertar. Quando respiramos profundamente diante da ansiedade, quando acolhemos nossa fragilidade sem julgamento, quando lembramos que não estamos sozinhos, já estamos praticando. A espiritualidade budista não exige que alcancemos um estado perfeito livre de emoções, mas que nos relacionemos com elas de forma consciente e compassiva. O medo, então, deixa de ser um inimigo oculto e passa a ser um professor que nos mostra onde ainda precisamos cultivar luz. A coragem, no olhar do budismo, não é a ausência de medo, mas a capacidade de caminhar com ele sem permitir que nos paralise. É olhar para dentro de si e reconhecer que há em nós uma fonte de paz mais profunda que qualquer insegurança. É confiar que, mesmo diante da impermanência e das incertezas, temos condições de viver com dignidade, serenidade e compaixão. Ao integrar essas práticas no cotidiano, pouco a pouco o medo perde sua rigidez. Ele ainda pode surgir, mas já não domina. Surge como uma nuvem que passa pelo céu, mas não apaga a imensidão do espaço. Surge como um visitante, mas não dita mais as regras da casa. E nesse espaço de liberdade interior, descobrimos que somos maiores do que qualquer temor, porque em nossa essência repousa uma paz que nada pode abalar.